A casa caiu. Operação da PF expõe o maior esquema de corrupção da história do judiciário brasileiro. O dia em que o silêncio acabou. Por muito tempo, o judiciário brasileiro foi visto como o último bastião da moralidade. O poder supostamente acima do bem e do mal, guardião da Constituição e da Justiça. Mas os últimos acontecimentos mostram que essa imagem, cuidadosamente construída, começou a ruir. A Polícia Federal acaba de deflagrar uma operação que promete reescrever a história política do país e, ao que tudo indica, colocar em xeque a credibilidade do próprio sistema judicial. O nome da operação já entrou para os anais da história. Operação Têmis, uma alusão à deusa grega da justiça. O que os investigadores encontraram é, no mínimo, estarrecedor. Juízes, desembargadores e até ministros estariam envolvidos em um gigantesco esquema de venda, de decisões judiciais, tráfico de influência e desvio de recursos públicos por meio de escritórios de advocacia. O que antes era apenas murmúrio nos bastidores, agora ganha forma. A elite togada do Brasil finalmente começa a ser desmascarada. O início da operação. O vazamento que mudou tudo. Segundo fontes da Polícia Federal, a investigação começou há mais de 2 anos, a partir de uma denúncia anônima encaminhada à Corregedoria. O documento trazia informações detalhadas sobre juízes de tribunais regionais e ministros de cortes superiores que estariam recebendo propinas milionárias em troca de decisões favoráveis em casos de grande impacto político e econômico. Empresários ligados a conglomerados de construção civil, empreiteiras e bancos figuram entre os supostos pagadores de propina. Em troca, obtinham liminares, habeas corpus e decisões que travavam investigações ou anulavam condenações. O modus operandi era sofisticado. As propinas eram lavadas por meio de honorários advocatícios superfaturados, transferências a fundações e contratos de consultoria simulados. Tudo meticulosamente planejado para dar aparência de legalidade. Os bastidores do poder, quando a toga serve de escudo. A investigação revelou um esquema que atinge o coração do sistema judiciário brasileiro. Não se trata de casos isolados, mas de uma rede estruturada que, segundo os investigadores, movimentou centenas de milhões de reais ao longo de anos. Os agentes da PF identificaram o envolvimento de assessores, advogados influentes e operadores políticos que atuavam como intermediários. Suas funções: garantir o acesso aos magistrados certos e negociar sentenças. O mais grave, no entanto, não é apenas o desvio de dinheiro, mas o uso político e ideológico da justiça para favorecer determinados grupos, partidos e interesses de poder. Um sistema montado não apenas para enriquecer, mas para manter o domínio sobre a nação, calando vozes dissidentes e perseguindo adversários. As provas, quebrando o pacto de silêncio. A PF apreendeu celulares, computadores e documentos sigilosos que comprovam as ligações entre magistrados e operadores do esquema. Conversas interceptadas mostram uma teia de conluios e favores trocados nos bastidores. Em uma das mensagens, um juiz comenta com naturalidade: "O valor já foi acertado, falta apenas o despacho." Em outra, um advogado avisa um empresário que o voto já está combinado, mencionando explicitamente o nome de um ministro de tribunal superior. Os investigadores afirmam que há mais de 600 páginas de relatórios e transcrições que mostram como decisões judiciais eram literalmente compradas. Para muitos brasileiros que ainda acreditavam na imparcialidade do sistema, as revelações caíram como uma bomba. A casa caiu, disseram alguns agentes da PF ao final da operação. O impacto político, o império começa a ruir. As consequências dessa operação vão muito além dos tribunais. Elas atingem diretamente o cenário político nacional. Nos últimos anos, o judiciário se tornou protagonista e, muitas vezes, árbitro de decisões que alteraram o destino de governos, empresas e cidadãos. Agora, com a descoberta desse esquema, surge uma pergunta inevitável: quem julgará os juízes? O Congresso Nacional já discute a possibilidade de abrir uma CPI do Judiciário,
algo que há anos é pedido por parte da sociedade. Há quem diga que este é apenas o início de um processo de depuração que pode se estender a cortes superiores, inclusive ao Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores, a pressão é enorme. Grupos políticos ligados à velha esquerda, aliados de velhos esquemas de poder, tentam desviar o foco e atacar as investigações, alegando abuso de autoridade. Mas o fato é que a sociedade acordou e o clamor por justiça está cada vez mais alto. O papel da mídia, o silêncio que fala alto. Outro ponto que chama a atenção é o silêncio da grande imprensa. Enquanto portais independentes e veículos alternativos dão ampla cobertura às denúncias, os grandes conglomerados de mídia mantêm um tom tímido, evitando mencionar nomes ou aprofundar os fatos. É o mesmo padrão que se repete sempre que a verdade ameaça os interesses das elites políticas e econômicas. A imprensa que outrora se autoproclamava fiscal do poder, agora atua como escudo dos poderosos, filtrando o que o povo pode ou não saber. A internet, felizmente, rompeu esse monopólio da informação. Canais independentes, influenciadores e jornalistas livres têm mostrado documentos, áudios e depoimentos que desmontam o discurso oficial. É a nova trincheira da verdade. O abismo moral, quando o guardião vira o vilão. O que mais choca nessa história é o nível de degradação moral de parte da elite jurídica do país. Juízes que deveriam ser exemplos de ética e equilíbrio se tornaram símbolos de arrogância e corrupção. Alguns agem como se fossem intocáveis, blindados por cargos vitalícios e por uma imprensa complacente. Essa impunidade institucionalizada gerou uma casta de poder que não responde a ninguém e que muitas vezes atua acima da lei. Mas o povo já entendeu. Não há democracia onde não há limites ao poder. O clamor popular, a volta da indignação. Desde que a operação foi deflagrada, as redes sociais se transformaram em um campo de protestos. Milhares de brasileiros exigem transparência, punição e reformas urgentes no sistema judicial. Grupos civis, movimentos de direita e entidades independentes se organizam para pressionar o Congresso a aprovar o fim dos privilégios da magistratura, como foro especial, auxílio moradia e aposentadorias compulsórias. O sentimento é de revolta, mas também de esperança. Pela primeira vez em décadas, há uma chance real de mudança. A impunidade começa a perder força. E a sociedade, que sempre foi alvo de decisões políticas travestidas de jurídicas, finalmente vê uma luz no fim do túnel. Conclusão. O Brasil diante de um divisor de águas. O que está acontecendo agora não é apenas uma operação policial. É um divisor de águas na história do Brasil. A máscara caiu. O poder que se dizia imune a críticas agora está exposto diante do povo. E uma coisa é certa: quem se beneficiou da corrupção judicial vai ter que responder, perante a lei e perante a nação. O Brasil não aguenta mais viver sob o peso de uma justiça seletiva, onde os amigos do sistema são protegidos e os inimigos são perseguidos. A verdade está vindo à tona, e nada mais poderá detê-la. O recado final: a casa caiu, e desta vez não há toga que esconda a verdade. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe deste vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.